Boa tarde a todos. Cumprimento os nobres vereadores na pessoa do meu presidente. Marquinhos, o que nós questionamos aqui agora vai ser a parte técnica. E a parte técnica principal é a seguinte: junto com o projeto que está para ser votado, veio acompanhado um cálculo atuarial feito recentemente, que, se eu não estiver enganado, o projeto veio sem. E isso seria já um motivo, creio eu, técnico, para impedir que possa ser apreciado nesse momento, devendo ser devolvido ao Executivo, para vir acompanhado desse cálculo atuarial, para saber exatamente o que precisa a lei e o que pode ser mudado. É o ponto que, até agora, o município não respondeu. Fato que a emenda constitucional, como muitos disseram aqui, ela traz inúmeras exigências quando é deficitário. E, para saber se é deficitário ou não, quem vai narrar é o cálculo atuarial. A lei, o projeto de lei que está aqui hoje com vocês, ele também possui inconsistências até para você aplicar em forma de pagamento. Dando um exemplo, a aposentadoria compulsória não tem previsão de como ela será feita. O artigo 19, que vem falando da aposentadoria por idade, da aposentadoria por incapacidade, da aposentadoria especial, ela não vai dizer, a 19 não consta o artigo 13, que é da aposentadoria compulsória. Como que será calculada a aposentadoria compulsória? Nós também questionamos quando se fala dos professores. Temos a sugestão, através da assessoria que o sindicato também realizou, da assessoria jurídica para análise, de utilizar um texto, principalmente no que diz aos professores, com maior abrangência do que são os cargos do magistério. Isso em nada vai impactar. Existe um grande problema que foi narrado em relação aos vice-diretores, que acabam ficando excluídos. Questionamos também em relação ao artigo 19, em relação a essa média. Por quê? Vejam vocês que nós temos até 31 de dezembro de 2003, quem entrou até 31 de dezembro de 2003, o direito à integralidade e paridade. Mas e isso foi extinto pela emenda constitucional, não estamos nem discutindo isso aqui agora. Mas entre 1º de janeiro de 2024 até o dia 26 de dezembro de 2022, nós precisamos de uma outra regra, a regra de transição. Mas o que acontece aqui é o seguinte: quem entrou em janeiro de 2024 ou entrou em janeiro de 2024, ele está na mesma regra, de 60%. Existe a previsão de você pagar um pedágio de 20%, que, teoricamente, seria para você ter uma vantagem. Qual é a vantagem? Aposentar com a média de 60%. Então, para que você vai pagar o pedágio? Existe problema também que você, quando vai falar na questão de pontos, você tem ali as idades. Quando você vai falar do pedágio, aumenta em 5 anos. Por quê? Então, são questões simples, são questões que, com boa vontade, nós conseguimos regulamentar artigos que estão sem regulamentar. Artigo 16 também, exatamente. O artigo 6º, por exemplo, quando vai falar dos beneficiários, ele excluiu o ex-companheiro. Desnecessário. Quando nós falamos do direito do pessoal da saúde, que trabalha em situação insalubre, de todo mundo que trabalha e poderia ter uma contagem especial por questão de periculosidade, de insalubridade.
é permitida a contagem até a emenda constitucional 103 de 2019. Até 12 de novembro de 2019 é permitida a contagem especial. Você pega o tempo de contribuição e multiplica por 1,4 se homem, 1,2 se mulher. Aqui retiraram. Por quê? Se qualquer pessoa que aposentar procurar o sindicato para ajuizar a ação, nós vamos ganhar. Isso aí é pacificamente registrado em todos os tribunais. Então, por que não incluir? Tratamos aqui, e eu já percebi, devido à conversa que nós tivemos, que é uma mera consolidação. É você pegar a Lei 27 e a 28, unir num texto só. Mas não é a realidade. E, por não ser a realidade, seria um momento oportuno de se fazer reforma. A reforma que é cabível. Em relação à média que vai ser utilizada, nada impede o município de fazer a média de 100%. Por quê? Porque nós não temos o cálculo atuarial mostrando o déficit. Imaginem vocês que hoje, do jeito que está a lei, toda vez que eu vou dar algum parecer aos assistidos que eu atendo, eu fico até com medo da reação das pessoas. Porque é muito difícil você chegar para a pessoa, Marquinhos, e falar assim, olha, quando você aposentar, você vai ter que dar seu jeito aí, que 40%, que na verdade é mais um pouquinho, vai ficar. Você não vai ter. É você administrar essa casa hoje, Marquinhos, com menos 40% de orçamento. É inviável. No momento que a pessoa precisa ter um maior cuidado com medicamento, com saúde, e acaba acontecendo a redução salarial. Então, o que nós pedimos, tecnicamente, é que o vereador Marquinhos Bacelar, na qualidade de presidente, invoque a sua procuradoria para analisar, primeiro, se houve ou não o envio do cálculo atuarial para ser apresentado a vocês para a comprovação do déficit atuarial, como se diz. Segundo, se a Procuradoria da Câmara ratifica que é apenas uma consolidação ou se tem alteração do texto legal da 27 e 28 junto a essa consolidação que está sendo feita. A devolução ao Executivo e o sindicato irá apresentar as pequenas sugestões que nós temos para deixar operacional a lei, que é necessário, e também a alteração e sugestão dos textos que são prejudiciais aos servidores, mas que não precisam ser dessa forma. Repito, principalmente em relação à média. Deixar uma média melhor. Nós poderíamos reduzir, por exemplo, quando você faz a contagem de pontos, para vocês terem uma ideia, existe a contagem de pontos previsto que acima de 20 anos, você conta 2 pontos para cada ano. Só que no INSS, por exemplo, que é regido também pela Emenda Constitucional 103, que tanto se quer utilizar e dizer que é obrigatória aqui, para a mulher ela é de 15 anos. Por que não aplicar aqui? Tem várias alternativas que nós podemos aplicar. Basta ter boa vontade, basta ter um pouco de estudo, tem limitação de tempo, mas com boa vontade a gente consegue mostrar a todos vocês que pequenas alterações podem ser feitas. Se nós fizermos a contagem de tempo para acima de 15 anos, as mulheres já começarem a contar esse tempo especial, assim como é do INSS, já é uma grande vitória. Se conseguirmos atualizar, usando o tempo, a conversão do tempo especial do pessoal da saúde, já é uma grande conquista. Tudo isso vai depender do cálculo atuarial, presidente. Então, estamos à disposição, vamos apresentar a vocês todas as alterações que nós sugerimos, para que possam apreciar e, antes de votar, que pelo menos se leve isso à discussão. Em relação à pensão dos 10% para cada filho, realmente é um absurdo. Estava travado no Previcampus que não
estava se concedendo aposentadoria por uma pensão por morte, uma menina com 12, 13 anos, e estava travado porque não tinha sistema para se fazer esse cálculo. Nós fizemos uma intervenção, apresentamos uma forma de fazer o cálculo, e essa criança ficou com 60%, porque o pai abriu mão do direito dele. É muito grave. Você vai deixar um herdeiro e você não sabe. Se for dentro do âmbito familiar, é um pouco mais fácil. Mas nós sabemos que a evolução do conceito de família hoje é praticamente normal você ter um filho extra-relação que você está hoje. E essa criança vai levar apenas 10%. Tudo isso precisa ser analisado com calma. E volto a falar. Não adianta argumentar que tudo é culpa da emenda 103. A emenda 103 ela é elástica. Ela depende do cálculo atuarial. Não é só uma consolidação. Tem alteração do texto da 27 e da 28. Então, eu me coloco à disposição, enquanto jurídico do Ciprozep, para atuar com o nobre colega Flávio, para poder sentar e analisar todas as questões desse âmbito, para poder dar prosseguimento. Obrigado.